Lula é eleito pela terceira vez, volta à presidência da República no ano que vem, já tinha perdido 3 eleições, venceu 2, colocou Dilma em 2, mas na segunda ela acabou sendo empichada, tentou com Haddad, naquele momento, inclusive, que estava preso à eleição de Haddad, que perdeu para Bolsonaro, e volta numa margem muito pequena, a menor desde a redemocratização, como a gente falava aqui, como a gente previa aqui nas últimas semanas todas, que seria uma eleição muito disputada. Quem disse para você em algum momento que seria fácil, que tal pesquisa não sei das quantas, várias que mostraram, inclusive, uma diferença grande, quebraram a cara, algumas com 8 pontos, dias antes da eleição, foi muito apertado, uma diferença muito pequena, né? Você teve uma diferença de menos de 2 pontos, 50,9 contra 49,1, um pouco mais de 2 milhões de votos, realmente uma situação muito apertada, e que agora, né, além de eleições de outros estados também importantes ontem no segundo turno, muitos reeleitos, hein? Muitos reeleitos. Ontem você teve reeleição no Espírito Santo com Renato Casagrande, no Amazonas com Wilson Lima, então você tem algo como 17, 18 governadores reeleitos nas eleições estaduais. Mas, de qualquer maneira, Lula terá que sentar e colocar em prática o discurso da pacificação. Não foi Lula que necessariamente venceu. Bolsonaro, na minha opinião, perdeu. E perdeu muito pela boca. Bolsonaro perdeu muito pelo que ele criou, inclusive de rejeição a si. Seja durante a pandemia, da forma como ele reagiu, falando que vacina viraria jacaré quem tomasse, em alguns momentos se colocando claramente contra a vacina, contra a chinesa e por aí vai. Em outros momentos também, ao longo de todo o seu governo e manifestações que ele teve, que ele fez, e que foi criando rejeição, ataques, inclusive, às instituições democráticas, afastando, assim, determinada parte do voto de centro. Tentou corrigir isso na reta final da campanha, falando que, olha, desculpa pelas palavras, falando da moderação, em vários momentos de seu discurso, mas não conseguiu convencer a maioria que foi às urnas. Mas Lula não vence pelo seu mérito também único e exclusivo. Ganhou por uma rejeição menor, que, aliás, é sempre o tom de um segundo turno. E terá que realmente pacificar o país. Muito difícil, dividido, mas terá que pacificar o país, governar para todo mundo, chamar o centro, realmente colocar em prática o que ele disse só aos 47 do segundo tempo, numa reunião no teatro em São Paulo, de que o governo não é do PT, é um governo de todos. Inclusive, tem que chamar pessoas da direita para participar do governo. Eu não tenho dúvida que ele terá muita facilidade com o Congresso. O Centrão está lá para isso. Ontem, Arthur Lira foi muito rápido em reagir como grande líder do Centrão. Centrão achará os seus comandantes para negociar com o PT. E o PT, com as negociações da República, esperamos que sejam negociações republicanas, terá maioria dentro do Congresso. Se agir dessa maneira, terá maioria. Lula já governou 2 vezes, malandro que é, fará dessa maneira. Espero que não, como o mensalão lá atrás. Mas também espero que não com o orçamento secreto de Bolsonaro. Ah, Rodolfo, como então? Ora, você tem pessoas técnicas maravilhosas, representantes de partidos do Centrão, que podem comandar, por exemplo, o ministério e serem excelentes gestores. Por que não? Dá para fazer isso. Claro que dá para fazer isso. Aliás, Bolsonaro teve alguns exemplos positivos à frente de ministério, como a Tereza Cristina e como o Tarcísio de Freitas, que não é à toa que virou governador agora de São Paulo. Então, com governadores e com o Congresso, você terá uma composição, mas você tem que falar com a sociedade, você tem que conversar, as pautas têm que ser pautas comuns a outras, que não somente ao PT, ao que o PT sempre quis, porque se fosse isso, pelo PT, vamos dizer assim, raiz, Lula não teria vencido a eleição. E ele tem que entender com o resultado de ontem o recado também que as urnas deram, que os brasileiros deram, no sentido de formação e de rapidamente uma transição em 2 meses para poder olhar para um governo a partir de 2023.